Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui, então, na nossa transliteração. A gente parou nessa palavra aqui, ó. Tsva. A gente transliteramos por último esse último termo aqui, ó. Kehol asher tsva. Conforme tudo o que ordenou. Tá aqui o tzadeh, tzadeh. Abaixo do tzadeh eu tenho um hirek, o i breve. Tá aqui ele. Depois eu tenho um vav com um patá embaixo, o vav com um patá e a terminação em re. Posso transliterar essa terminação de kametz re, posso transliterar como um a com circunflexo. Haja vista que esse re no final de palavra não emite som, certo? Conforme tudo o que ordenou. Então, o nosso versículo por enquanto está aí. Chamaram os escribas do rei naquele mesmo tempo, no terceiro mês, que é o mês Sivan, no 23º do mês, ou no 23º dia, e escreveram conforme tudo o que ordenou. Então, vamos dar continuidade aqui, ó, nessa palavra agora. Eu tenho o mem, aqui o mem. Após, eu tenho aqui, ó, abaixo dele um kametz. Esse kametz aqui vai ser um o breve. Aqui. Aqui eu tenho ureshi e abaixo um shiva mudo. Tá aqui. Depois aqui eu tenho um dalet. Após o dalet. E aqui abaixo dele eu tenho um kametz, kametz composto por shiva, que é o o semivogal, esse aqui. Assim a transliteração dele, um o com esse chapéuzinho. Depois aqui eu tenho o kaf, sem um dagesh, ele vai ter um som de um R bem gutural. Tá aqui. Abaixo eu tenho um patá e um iud no final. Então, patá e iud. Patá e iud. Mordokai. Mordocai. Esse aqui tem som de R, na verdade. Mordocai. Que é o nosso Mardoqueu, né? Então vamos continuar aqui. Aqui eu tenho o Aleph. Tá aqui. Abaixo do Aleph eu tenho um Segol. Depois eu tenho um Lamed. Aqui eu tenho o Re e um patá embaixo dele. Um Re, um H e um A. Aqui eu tenho o Yud. Tá aqui. Abaixo dele eu tenho o Shiva, nesse caso é mudo. Perdão, aqui ele vai ser vocálico, porque o Yud aqui em cima recebe um dagesh, então ele é vocálico. Translitero ele. Aqui eu tenho o Re. Eu tenho aqui o Shurek, o Vav com esse pontinho aqui, ó. É um Shurek, o U longo. Após eu tenho aqui o Shurek, eu tenho um Dalet, o D, Dalet. Dalet. Abaixo dele eu tenho o Hirek Gadol, que é essa combinação aqui. O I longo, Hirek e Yud.
que é o I com circunflexo. E, por fim, o mem final. Que é o M. Conforme tudo o que ordenou Mordecai el-Ha-Yehudin. Isso aqui é uma preposição. Preposição. Isso aqui é um artigo. Esse ha. Yehudin, isso aqui é um substantivo. Conforme ordenou Mardoqueu para os judeus. El-Ha-Yehudin, para os judeus. Poderia ser uma tradução ao pé da letra aqui. Certo? É o que está dizendo aqui, ó. Conforme ordenou Mordecai para os judeus. El-Ha-Yehudin. Certo? Vamos pegar outra folha aqui, que essa aqui já está bem preenchida. Agora nós paramos aqui nessa palavra, né? Paramos aqui, ó. El-Ha-Yehudin. E para os judeus. Para os judeus. Agora aqui, vamos para a próxima palavra aqui, ó. Eu tenho um Vav e um Shivá. Tá aqui. Aleph. Debaixo do Aleph, Segol. Depois um Lamed. O L. Aqui eu tenho a próxima palavra, o Re. Tá aqui. Abaixo do Re, Kametz. A longo, nesse caso. Aqui eu tenho um Aleph. Vamos transliterar esse monstro aqui, né? Olha o tamanho dessa palavra aqui. Mas vamos lá. Paramos aqui. Aleph. Debaixo do Aleph, eu tenho aqui um patá composto de Shivá. Um A semivogal. Assim que é transliterado. Próximo. Het. H com um pontinho, pode diferenciar do Re, que é só o H. E o Het, um H com um pontinho. Abaixo dele eu tenho um patá. A breve. Aqui eu tenho o Shin. SH. Abaixo dele eu tenho um Shivá, que é um Shivá mudo. Não é pronunciado esse Shivá. Próxima letra eu tenho um Dalet. Coloco aqui só um D, porque tá com um Dagesh. Se tivesse sem um Dagesh, colocaria aqui um DH. Que ele tem um som mais leve. Aqui ele tem um som um pouco mais acentuado, porque ele recebe o Dagesh aqui. Abaixo dele eu tenho um Patá. Aqui eu tenho Uresh. Aqui eu tenho... Deixa eu fazer melhor isso aqui. Aqui eu tenho um Shivá. Esse Shivá vai ser vocálico. Aqui eu tenho... Esse Shivá aqui ele é vocálico porque numa palavra, quando eu tenho dois Shivás, que nem esse caso aqui, ó, o primeiro vai ser mudo, o segundo sempre será vocálico. Certo? Então, se eu tenho dois Shivá numa mesma palavra, esse aqui vai ser mudo, esse aqui vai ser vocálico. Mas aqui eu tenho um outro. Esse aqui seria vocálico mesmo, justamente porque o P está recebendo um Dagesh. Então ele é vocálico também. Certo? Então aqui eu coloco o P. Tá aqui. P. Abaixo dele o Shivá, que vai ser vocálico. Aqui eu tenho o Nun.
N. Aqui eu tenho o Hirek Yud, o I longo, Hirek Yud, o I longo, e no fim o Mem. Ha, 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 A, Hash, Darepinim. Harash, Dare, Penim. Harash, Dare, Penim. Harash, Dare, Penim. Palavra grande, né? Ó, vamos lá, então. Esse VL, isso aqui é uma conjunção. Isso aqui é a conjunção. Isso aqui é uma preposição. E para. Isso aqui é um artigo. Esse ra. E para os... Isso aqui é um substantivo. Os arrash dare penim, que é traduzido como os sátrapas. Certo? Então, voltando aqui só para a gente relembrar aqui, ó. Conforme tudo o que ordenou Mardoqueu para os judeus e para os sátrapas, que é essa expressão gigante aqui, a gente continua aqui. E para os sátrapas, vamos continuar aqui nessa transliteração aqui, ó. Aqui eu tenho um Vav. Aqui abaixo do Vav, aqui, ó, eu tenho Shivá. Depois eu tenho o Re. Embaixo do Re eu tenho um Patá. O Re e o Patá. Aqui eu tenho o P. Debaixo do P eu tenho um Patá. Um P e um Patá. Aqui eu tenho um Ret. Tá aqui o Ret. Depois aqui eu tenho um Rolenvav, o O longo. Um O com circunflexo. Rolenvav. E na última na letra aqui um Tav. Ve-rapahot. Ve-rapahot. Isso aqui. Novamente uma conjunção, que nem esse aqui. E esse ra, artigo. E esse pahot, substantivo. E para os sátrapas e aos governadores. Verapahot, e aos governadores. Certo? Essa palavra aqui, ó. Verra e aos pahot, governadores. O que mais? Próxima palavra. Novamente, o Vav com E. O Vav com Shivá, né? O Shivá é uma semivogal que tem som de E. Um E bem breve. É um E que se fala que foi perdendo a sua vocalização com o tempo. Então, é um E bem suave. Tá aqui. Vav, Shivá. Aqui eu tenho um Sin. Transliteração um S. Com esse tio aqui. Não é o Shin, é o Sin. O ponto está do lado esquerdo. Abaixo dele eu tenho um Kametz. Um A com um tracinho. E eu tenho um Resh. E aqui eu tenho um Tsirre Yud. Tsirre Yud. Essa estrutura Tsirre Yud
pode ser transliterada com um E com circunflexo, porque esse som desse Yud aqui também não vai aparecer. Então é V, Sare. V, Sare. Tá aqui, ó. V, Sare. V, Sare. Esse V mais uma conjunção. Olha quantas conjunções a gente tem aqui na E. Sare. Os príncipes. Os príncipes, os chefes, os maiorais. Próxima palavra, essa aqui. Re, na verdade, H. Abaixo, patá. Aqui eu tenho o mem. Estou colocando dois M's aqui, porque eu estou duplicando esse mem, que está recebendo esse dagesh forte. Ele é forte porque antes ele tem uma vogal plena, que é o patá. Abaixo dele tem o shivá, que é um shivá vocálico. Eu tenho que pronunciar esse shivá aqui, que é esse E pequeno. Por quê? Porque acima dele, a letra, a consoante que está acima dele recebe um dagesh. O que faz com que ele seja vocálico. Aqui eu tenho um dalet. Dalet. Eu tenho o yud, o hirek yud. Hirek yud, o I longo. Assim a transliteração dele. Eu tenho o nun, o N. Eu tenho o rolenvav, que é o O longo. E por último aqui o tav. Essa última letra aqui é o tav. Ha mednot. Ha mednot. Artigo. Ha, novamente. Que nem aqui, que nem aqui. Olha quantos artigos. Que nem aqui, perdão. Que nem aqui, aqui e aqui. Ha, artigo. E aos príncipes. A mednot. Províncias. Ou distritos. Aos príncipes das províncias, aos príncipes dos distritos. Certo? Próxima palavra aqui, ó. Asher. Eu tenho aqui um Aleph. Abaixo dele eu tenho um Patá, composto de Shivá. É um A semivogal, que é isso aqui. Após eu tenho o Shin, que é um SH. Abaixo eu tenho o Segol e um Resh. Segol e Resh. Asher, que é o nosso que. Que. E aos príncipes das províncias que... Agora essa expressão aqui. Vou colocar aqui embaixo, aqui, ó. Mem, Tsirre, o E longo. Re, um H. Aqui eu tenho um Rolen, esse pontinho aqui em cima, o O longo. Aqui eu tenho um Dalet. E o Shurek, aqui no final. Merodu. Isso aqui é uma preposição. Me, desde. E esse rodu, substantivo. Desde a Índia. Próximo termo aqui, ó. Vead Kush.
Vav, Shiva. Vav, Shiva. Aqui eu tenho um Ain, essa vírgulazinha ao contrário. Abaixo dele eu tenho um Patá e um Dalet aqui. Vead. Coloco esse tracinho que representa uma relação construta absoluta entre um e outro. Estão ligados esses dois termos. Aqui eu tenho um Kaf. Tá aqui. Aqui eu tenho o Shurek, o U longo. E no final um Shin. Tá aqui. Kush. Vead Kush. Isso aqui é conjunção e. Isso aqui também é uma preposição, até. E Kush, geralmente traduzido por Etiópia, né? Ou pode-se deixar Kush também. Mas é Etiópia, que geralmente se costuma traduzir essa palavra. Então, e aos príncipes das províncias que desde Índia e até Etiópia, ou seja, aos príncipes das províncias que estão desde a Índia até a Etiópia. Essa expressão aqui, ó. Desde a Índia, me rodu, até, vead, Kush, até a Etiópia. Esse termo aqui. Até a Etiópia. Agora, esse termo aqui também é um outro numeral. Ó. Todo esse termo aqui. Ó. Esse e esse é um numeral. Então, a gente vai transliterar eles de uma vez só. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o Shin. Tá aqui o Shin. Abaixo dele eu tenho Segol. Tá aqui. Aqui eu tenho o Bet. Bet. Coloco um tracinho aqui embaixo, ele vai ter um som de V, é um Bet sem o Dagesh. Abaixo eu tenho um Patá. E no final eu tenho o Ain, que é uma vírgula, essa é a vírgula ao contrário. Shiva. Shiva. Aqui eu tenho, vou colocar aqui na parte de baixo aqui, o Vav. Shiva. Ain. Tá aqui. Shiva, Vav, Shiva, Ain. Segol. O Sin. Abaixo do Sin eu tenho o Shiva, que vai ser mudo. Eu tenho o Resh. O Hirek Yud. Hirek Yud. O I longo. E no final o Mem. Ve-esrin. Ve-esrin. Shiva. Ve-esrin. Shiva. Ve-esrin. Aqui eu tenho a próxima palavra que vai completar o numeral. O Shurek. Shurek. Tenho o Mem. Tem abaixo do Mem Tsirre, o E longo. Tenho após ele um Aleph. Tá aqui. Abaixo do Aleph eu tenho a terminação Kametz-Re. Kametz-Re. A com circunflexo. O Mear. O Mear. Então, Shiva Ve-Esrim. O Mear. Certo? Essa expressão toda é 127. 127.
7. Novamente, vai acontecer que nem lá no 23º, lá no começo do versículo. Essa expressão aqui é a tradução de Shiva Ve'esrim, o meia, 127. Isoladamente, isso aqui é um 7. Isso aqui é 20, ou 20º. Isso aqui é 100. Repara a palavra Ve'esrim, com esse Ve'esrim aqui do 23º dia, que a gente tinha feito lá no começo do versículo, ó. No mês Sivan, no 23º do mês. Olha o 20º aqui, ó. Ve'esrim, o mesmo desse. Ve'esrim. O meia é 100, o centésimo, e o Shiva, 7. 127. Ou seja, e mandaram também aos sátrapas, aos governadores, aos príncipes das províncias, que vão desde a Índia até a Etiópia, 127. 127 o quê? Tá aqui, ó. 127. Mediná. Mediná, vamos transliterar ela primeiro aqui, ó. Mem. Abaixo do Mem, Shiva. Eu tenho aqui um Dalet. Abaixo do Dalet eu tenho um Hirek, Yud. Hirek, o pontinho aqui embaixo. E o Yud aqui, é o I longo. Tá aqui. Eu tenho o Nun, N. E a terminação Kametz Re. Kametz Re. A com circunflexo. Mediná. Mediná é o singular dessa palavra aqui, ó. Medinot tá no plural, províncias. Mediná tá no singular. Ou seja, província. 127 província. Aqui tá no singular, mas quando a gente faz a tradução em português vai virar plural também, né? Então, e aos príncipes das províncias que vão desde a Índia até a Etiópia, 127 províncias. Certo? Mediná. 127 províncias. Aqui vai se repetir os termos, ó. Mediná, o Mediná, Kir Tavá. Mediná, o Mediná, Kir Tavá. Vamos então transliterar novamente a mesma palavra dessa aqui, ó. Mesmíssima, tá aqui também. Já pus aqui, ó. É a mesma dessa. Mediná, o Shurek, tá aqui o Shurek. E aqui vai repetir a palavra do mesmo jeito, Mediná novamente. Mediná, tá aqui. Mediná, o Mediná. E aqui eu tenho essa expressão aqui. Kir Tavá, Kaf. Abaixo do Kaf, um Hirek, um I breve. Aqui eu tenho um Kaf, novamente, sem o Dagesh. Vai ter som de R, então Kir. Kir. Abaixo dele, um Shiva, que é mudo. Depois eu tenho um Tav. Abaixo do Tav, um Kametz. Aqui eu tenho um Bet. Sem um Dagesh, vai ter som de V. Aqui eu tenho um Kametz. E a terminação com o Re. Kir Tavá. Kir Tavá. Essa expressão é Mediná, o Mediná, Kir Tavá.
Literalmente é província e província conforme a escrita dela. Vou traduzir, vamos colocar aqui o significado tudo literalmente, né? Província. Essa aqui é uma conjunção. E província. Província e província. Que, isso aqui é uma preposição como ou conforme. Conforme. Kirtabá. Escrita dela. Escrita dela. Esse pontinho aqui no meio do re, ele estabelece um sufixo também. Um sufixo possessivo, um pronome possessivo. De que a escrita de quem? Da província. Então, esse pontinho que representa isso. É um pronome possessivo também. Tá? O Mediná Kirtabá. Província e província conforme a escrita dela. As Bíblias geralmente trazem a tradução cada província conforme a sua escrita, que é o significado disso aqui, né? Província e província conforme a escrita dela. E aqui continua aqui. Ve'am, Shivá, então Vav, Shivá, um Ain, abaixo do Ain, Patá, e depois o Mem final. Então, Patá, Patá, Mem final. Ve'am, conjunção e, povo. Substantivo, povo. Ve'am. Ve'am. Vaam. Vav, ya. Vav. Kametz, ao longo. Ein. Kametz. E um mem. Vaam. Também tem o mesmo significado. E povo. Conjunção e povo. A próxima palavra aqui, então. Kil, shono. Kil, shono. Vamos transliterar ela, então. Passei aqui para outra folha já. Para não ficar muito apertado aqui, né? Então, tá aqui, ó. Kaf. Kaf. Hirik. Hirik. Lamed. Lamed. Abaixo dele um Shiva mudo. Não é pronunciado. Então, nem preciso pôr na transliteração. Aqui eu tenho o Shin. Shin. Acima do Shin eu tenho o Holen. Holen. Não confundir com o Sin aqui, né? Essa letra recebe pontos dos dois lados. Se tiver aqui é Sin, se tiver aqui é Shin. Só que nesse caso aqui é um Shin com um Holen. Tá aqui, ó, Shin com um Holen. Aqui eu tenho Nun, tá aqui, e um Holen Vav, tá aqui. Isso aqui é uma preposição que, como, conforme, lishno, lishono, kilshono, conforme a língua dele. Conforme a língua dele. Esse O aqui, esse Rolenvav aqui, pronome, sufixo, pronominal. Esse Rolenvav é um sufixo pronominal. Dele. Indico dele. Língua dele. É só para lembrar, porque é povo e para povo
conforme a língua dele. Conforme a língua de cada povo. A Bíblia, as traduções, as versões vão traduzir dessa maneira, né? Conforme a língua dele. Continuando aqui, então. A última frase, o último verso do nosso versículo. Estamos acabando. Vav, Shivá, abaixo do Vav. Um Aleph, abaixo do Aleph aqui um Segol, e breve. Lamed, Ve'el, já vimos essa expressão. Conjunção e El, para. Ha, Yehudin. Também já vimos essa expressão lá no começo, lá quando Mardoqueu dá ordem, o primeiro que é mencionado é aos judeus. É isso daqui, ó, Ha Yehudin. Het, Patá, Het, Patá. Aí eu tenho um Yud. Abaixo do Yud eu tenho um Shivá vocálico. Tenho que mencionar, tenho que pronunciá-lo porque o Yud recebe um dagesh forte. Tá aqui o dagesh, esse pontinho do lado. Tá aqui. Novamente um Re. Aqui eu tenho um Shurek, essa letra aqui. Shurek, o U longo. O Dalet, sem dagesh. Um som mais leve nesse D. E Hirek Yud. Hirek Yud é o I longo. I. E o Mem final. Essa é o mesmo Mem daqui, ó. Só que aqui está na forma final. Não muda o som, não muda a pronúncia, não muda nada. A única coisa que muda é a forma. Aqui ele, quando ele aparece no começo ou no meio de uma palavra, tem essa forma. Quando aparece no final, tem essa. Mas é um M. É o Mem. Ha e Ehudin. Artigo. Aos judeus. Kir, Tavá. Kir, Tavá. Kir, Tavam. Perdão, tem um M aqui no final, o Mem. Kir, Tavam. Tem que pronunciar esse Mem aqui. Aqui também é um sufixo pronominal, que nem esse, ó. Esse kamitz, mem aqui, indica um sufixo pronominal. Vamos transliterar e eu já falo dele, ó. Kaf. Abaixo, hirek, pontinho. O i breve. Kaf, novamente. Mas agora sem o dagesh, eu diferencio dele. Tem que haver uma diferenciação entre um e outro, porque um tem o dagesh e o outro não. Se eu não quiser pôr um K e um H, eu ponho um K e coloco um tracinho embaixo. Mas eu tenho que fazer uma diferenciação entre um e outro, porque tem diferença na pronúncia. Isso aqui tem som de K, isso aqui tem som de R. Kir. Aqui eu tenho um Shivá que não é pronunciado. Aqui um Tav. Abaixo eu tenho um Kametz. Aqui eu tenho um Bet. Um B com um tracinho embaixo. Ou um BH. Tem som de V. Porque não tem um pontinho dentro, não tem o dagesh. Então ele muda o som. E aqui eu tenho um Kametz e um Mem final. Kametz e Mem final. Certo? Ó, preposição. Vou até anotar aqui em cima. Vou colocar até de vermelho aqui. Preposição. Substantivo. Esse é um sufixo pronominal. Então, como é que fica? Preposição conforme ou como. Esse substantivo aqui pode ser um verbo também, dependendo do contexto, né? Conforme. Escrita.
Nós já vimos essa palavra aqui. Deles. Deles é o sufixo pronominal am. Esse am no final aqui, ó. Am, kametz, mem. Esse am. Isso aqui indica o possessivo da terceira pessoa do plural masculino. Terceira pessoa do plural masculino. O possessivo, deles. Certo? Então, isso aqui é um sufixo pronominal da terceira pessoa do plural, ou seja, eles, masculino, eles. Mas como é possessivo, então é deles. Então, conforme a escrita, deles. Então, tá aqui. Vamos para a próxima palavra. Vav. Yeshivá. Tá aqui. Kaf. Tá aqui. Embaixo do Kaf eu tenho um Hirek. Um Hirek. Eu tenho aqui um Lamed. Abaixo do Lamed, um Shivá não vocálico. Não preciso transliterar. Aqui eu tenho um Shin. Shin, SH. Rolen Vav. O com circunflexo. Aqui eu tenho Nun. Kametz Men novamente, que nem aqui, ó. Kametz Men. Kametz Men. I am. Vekil Shonan. Vekil Shonan. Conjunção. E. Isso aqui, preposição. Ó, que nem aqui. Tá vendo? Quando eles se juntam com as palavras, dependendo das palavras, ele tem algumas variações. Isso vai depender muito de como que é a estrutura da palavra. Mas aqui também é a mesma preposição daqui, ó. Conforme ou como. Lishonan. Essa estrutura aqui é um substantivo. Nós já vimos aqui, ó. É a mesma estrutura, ó. Língua. E esse sufixo aqui nós também já vimos aqui, ó. Deles. Conforme a língua deles. Então, percebe que nós terminamos aqui todos, olha o tanto de conjunção que a gente tem. Sufixo pronominal aqui, rolen. Temos um sufixo pronominal aqui, kametz mem. Temos um sufixo pronominal aqui, kametz mem. Certo? Então, com isso, a gente termina o nosso versículo. Vamos dar uma recapitulada aqui, ó. Gastamos 3 folhas para fazer esse versículo. Mas vamos recapitular aqui, ó, bem rapidamente. Bem rapidamente, vamos fazer a leitura. Vai cairu, e chamaram. Sofere Hameler. Sofere Hameler. Sofere Hameler. E chamaram os escribas do rei. Baet Rahi. Imediatamente. Baet Rahi, imediatamente. Ba-Hodesh Ha-Shelishi. No mês, o terceiro. No terceiro mês. Hu-Hodesh Shivan, que é o mês Shivan. Bish-Loshá Ve-Esrim, no 23º do mês. Bo. Vai-Katev, atenção de ver, e escreveram que Rol Asher Tisvá, conforme tudo que ordenou quem? Mordecai. Atenção de R. Mordecai. Mardoqueu. El Ha-Yehudim, para os judeus. Ve'el Ha-Ahashdarepenin, e para os sápatras.
Ve Raparrote e aos governadores, Ve Saré e aos príncipes, Ramedinot, os príncipes das províncias. Esse artigo aqui, na verdade, tem um S aqui, né? Que essa palavra é plural, então esse artigo tem que ser plural também. Aos príncipes das províncias, Asher que Merodu ve Ad Cush, aos príncipes da província que desde a Índia até a Etiópia. Aqui, Shiva, tem som de V. Ve Esrim Umeia, 127 Mediná, províncias. Mediná Kirtabá. 127 províncias, províncias e províncias conforme a escrita dela. Ou como as Bíblias traduzem, cada província conforme a sua escrita. Verram, Vaan, e povo, que Shonou, conforme a língua dele. Ou como as Bíblias traduzem, cada povo conforme a língua dele. Ve El Ha-Yehudin, e para os judeus, e também, em algumas Bíblias colocam que em vez do para o também, e também aos judeus, Kir Tavan, conforme a escrita deles. Ve Kilsh Shonan, conforme a língua deles. Então essa é a transliteração completa e a tradução desse versículo, junto com as conjunções e com os sufixos pronominais possessivos aqui, deles, dele, certo? Um versículo extenso, grande, mas que conseguimos aí fazer a transliteração e a leitura dele aqui.